Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, especialmente o público fiel do estudo da coleção A Verdade da Vida, conduzida pelo preletor Heitor Miyazaki. Pensando em todos vocês que nos acompanham neste período de festas, neste período de férias, o professor Heitor vai paralisar a transmissão das aulas até o dia 18 de janeiro. No entanto, as atividades aqui no canal do YouTube não param e teremos conteúdo inédito. Como os senhores enviam muitas perguntas para o e-mail estudodaverdadedavida@sni.org.br, o preletor Heitor gentilmente responderá essas perguntas na primeira parte do nosso programa durante esse período de recesso. Após a parte de perguntas e respostas, nós iremos apresentar para os amigos aqui do canal do YouTube o SNcast, que são programas de palestras de preletores da Seichonoye
que fazem através do podcast, ou seja, é um conteúdo de áudio para vocês não deixarem de estudar os ensinamentos da Seichonoye sempre às quartas-feiras aqui no nosso canal. E para você que acompanha presencialmente o estudo da Verdade da Vida conduzida pelo preletor Heitor Miyazaki na sede central da Seichonoye do Brasil, o estudo presencial retorna no dia 18 de janeiro de 2023, no mesmo local, no mesmo horário habitual. Para que você que não participe, aproveite esta oportunidade para iniciar o novo ano participando desses estudos conosco na sede central de forma presencial. Desde já, desejamos a todos um ótimo Natal e um feliz 2023 conosco aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Aproveita, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, pois sempre que um conteúdo novo surgir aqui no nosso canal, você será notificado. Compartilhe, curta este vídeo e deixe os seus comentários dizendo de onde você nos assiste, em que região você nos assiste, que nós ficaremos muito felizes de receber os seus comentários nessas atividades. Muito obrigado a todos, um ótimo Natal, feliz 2023. Até breve! Muito obrigado. Então vamos para perguntas e respostas. Hoje, dia 4 de janeiro de 2023. Feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Primeira pergunta. Feminino, 70 anos, divorciada, 3 filhos. Tem uma filha de 46 anos que sofre com a doença esclerose múltipla. Adquiriu a doença após o nascimento da minha neta, que hoje tem 16 anos. Minha filha caçula nasceu com síndrome do X frágil. Hoje ela tem 43 anos e não aparenta ser especial, porém a idade cronológica não é compatível com a idade mental. Minha irmã tem um filho com a mesma síndrome, ele é totalmente comprometido. Tenho mais uma irmã com uma filha com a mesma síndrome e ela hoje toma remédios para esquizofrenia. Sou uma pessoa depressiva. Somos em 7 mulheres, todas com depressão. Fiquei muito pior no meu casamento. Foi muito difícil conviver 21 anos com um homem estressado, estúpido, que nunca soube me dar amor. Meus avós paternos morreram de depressão. Bom, antes de responder, a primeira coisa que nós temos que pensar é mudar o modo de pensar. Nosso modo de pensar, de agir. Quando a Seichonoye ensina, às vezes a pessoa fica esperando receber, mas procure primeiramente dar para poder receber. Primeiro plantar para depois colher. Esta é a ordem da lei da mente, da lei da causa e efeito, que é a lei do karma, ok? Então vamos primeiramente à resposta. Eu tenho aprendido, comecei a aprender a escrever. Quando estava começando a aprender a escrever, foi quando comecei a participar da Seichonoye. Isso foi em 1970, portanto, esse ano completei 70 anos de Seichonoye. E eu conheci muitas pessoas que aceitavam e praticavam o que a Seichonoye ensina. E algumas pessoas que conheci também simplesmente deixaram de frequentar por não aceitar, por colocar em prática. Então, não conhecendo a lei da causa e efeito, as pessoas muitas vezes se rebelam, ficam contra, achando que não tem cabimento, uma coisa dessa, só que ela está vendo somente a parte da vida atual. Ela não está vendo a vida no todo, ou seja, não está conhecendo, não conhece o que causou coisas nas vidas anteriores. Por isso que o karma, 50% do karma de vidas passadas é o que influi no destino da pessoa. Quando a pessoa reencarna, 50% são referentes aos karmas de vidas passadas. Por isso que nós não podemos ignorar essa parte. Então temos que compreender isso, entender, aceitar, porque somente pensar na vida presente, muitas vezes nós passamos a viver de uma forma egoísta, muito egoísta, e não entendemos o todo. Bom, sobre a filha de 46 anos, esclerose múltipla, o sistema imunológico tem o objetivo de proteger o corpo contra agentes infecciosos, defendendo o organismo contra ações de agentes patogênicos, ok?
Então, agentes patogênicos como fungos, bactérias e vírus. Resumindo, o sistema imunológico tem a missão de policiar, de defender o organismo contra inimigos como bactérias, vírus, fungos. Até aí tudo bem, né? Então vamos lá. Na esclerose múltipla, o sistema imunológico que precisa defender, ele destrói a cobertura protetora dos nervos. Na esclerose múltipla, as lesões nos nervos causam distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. É o processo de autodestruição. É isso que tanto Carmenninger falava, citava, não digo falava porque ele já faleceu, e cita no seu livro Homem contra Si Próprio, sobre essa guerra civil, entre aspas, que ocorre no interior da pessoa. Então, exatamente, Carmenninger explicava sobre essa autoagressão que dentro do próprio organismo acontece e por que tudo isso, né? Então, isso daí, na verdade, é um sentimento de autopunição, cuja causa é a consciência do pecado, a ideia do pecado que ainda está muito forte na pessoa. Por esse motivo, é importante que, a princípio, dê a ela o livro Lições para o Cotidiano. Nesse livro, há algumas páginas que o mestre inseriu explicações do Dr. Carmenninger sobre essa parte. Então, é importante que a pessoa entenda para poder solucionar o problema. Não adianta simplesmente querer fugir, então culpar A, B ou C. Posteriormente, depois que ela lê, é bom que ela leia, mas leia mesmo ou faça cópia do livro A Humanidade Isenta do Pecado. O livro do Carmenninger, O Homem contra Si Próprio, o Homem contra Si Próprio. Então, inconscientemente, a pessoa começa a agir contra ela mesma, é o que está acontecendo, é o que acontece com esclerose múltipla. Então, por isso que é importante praticar, superar o problema, como muitas pessoas superaram. E sobre a filha com síndrome do X frágil. Em 1973, diante do mestre, uma senhora fez um relato cujo filho tinha uma doença muito mais grave do que a sua filha, pois ele não reconhecia ninguém, não reconhecia, ela via, mas não enxergava, não andava, precisava, os pais precisavam segurar a mão dele. Esse garoto não reconhecia nem o pai nem a mãe, e tinha 5 anos de idade. E a situação era tão grave que, na verdade, muitas pessoas não acreditavam que ele pudesse melhorar. Mas, quando ela foi para Seichoné pela primeira vez, a professora Antônia Matsu tinha feito a palestra e perguntou se alguém tinha um problema. E ela disse que o filho dela tinha esse problema, cuja medicina, as psiquiatras haviam considerado que era um caso extremo de doença muito ruim mesmo. Então, a causa era a desarmonia que havia. E isso entre os pais, que refletiu muito nos filhos. Essa desarmonia, esse conflito, é importante limpar do inconsciente. Não adianta querer tapar o sol com a peneira e, enquanto não houver um sentimento de amor, de perdão, o problema vai continuar. Por isso que Cristo disse: perdoai 70 vezes 7. Perdoai 70 vezes 7. É o caminho da cura, é o perdão. E essa senhora começou a fazer isso. Ela não suportava o sogro, não suportava a sogra, impedia que o marido fosse visitar os pais dele. Então a situação era muito forte mesmo, de conflito. Mas quando ela ouviu da professora Antônia Matsuo, precisa perdoar, precisa agradecer, precisa perdoar o sogro, a sogra, e ajoelhar na cabeceira do filho e ler a suta para ele todos os dias. E ela, por que eu tenho que praticar? Por que eu tenho que ler a suta também para meu sogro e minha sogra? Por que eu tenho que orar para eles? E era um sentimento muito revolto. Mas à medida que ela foi praticando, e o coração foi amolecendo, e ela foi conversar casa em casa de todas as pessoas da vizinhança com quem ela tinha brigado. Ela foi praticar, foi praticando mesmo, e pedindo perdão para todas as pessoas com quem ela teve um atrito, uma desarmonia muito forte. E depois foi na casa do sogro da sogra e pediu perdão para a sogra, pediu perdão para o sogro. Esta parte é um ponto fundamental da humildade que a pessoa tem
E mesmo ela achando que tem razão, ela foi humildemente. E quando ela entrou pela lateral da casa, a sogra a viu, falou, você aqui, você aqui. Aí ela abraçou a sogra e falou, posso lhe chamar de mãe? Posso lhe chamar de mãe? Falou para a sogra. Aí abraçaram e começaram a chorar. E ela, eu quero agradecer a senhora pelo filho maravilhoso que a senhora me deu, que é o meu marido. Muito obrigado por tudo, muito obrigado. E se reconciliaram. Aí o filho que via e mas não enxergava, ela levou até a janela, fez com que ele segurasse na borda da janela e ele ficou olhando para fora. E aquele menino que não reconhecia ninguém, que não tinha a mínima reação, de repente ele falou, uau, uau. Aí ela se emocionou. Ele tinha visto um cachorro. E falou pela primeira vez, au, 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 uau, uau. E aí ela o chamou, falou, Paulinho, vem aqui. Ele começou a andar, bateu o pé no tapete e dobrou o tapete, a ponta do tapete, e ela disse, arrume o tapete. Ele voltou e arrumou o tapete. Ela chorando, chorando, meu filho está curado, está escutando, está entendendo, está me reconhecendo. Mas tudo isso foi graças ao quê? Graças ao perdão. Por isso, comece a prática da oração do perdão para o esposo. E não veja os defeitos dele. Ele tem a razão de agir daquela forma. É uma personalidade que não adianta querer mudar. Então, se ele muitas vezes era agressivo, muitas vezes, que eu sempre menciono, quando uma pessoa reage, é porque mentalmente nós estamos criticando essa pessoa. Veja a Verdade da Vida, volume 18, onde a senhora Mia, ela aparentava ser dócil. Ela disse, aparentemente eu sou dócil, né? Mas não era isso. Atrás disso ela reclamava, atrás disso ela criticava o marido. Mas quando ela reconheceu que o problema era no modo dela pensar, no modo dela agir, aí tudo mudou. Tudo mudou. O marido mudou, a filha mudou, todas as pessoas mudaram. Então ela percebeu que tudo é projeção da mente, como a Seitonei disse. Então começa a fazer a oração do perdão 40 vezes por dia para o seu esposo, né? Então esse é um ponto importante que nós precisamos compreender. E dentro desse sentimento que ainda guarda com o seu marido, quando perdoar, isso vai refletir na saúde das suas filhas. Com certeza reflete, porque há muitos relatos, assim, muitos exemplos típicos, né? Ainda outro dia mencionei na sede central, relembrando aquele caso da senhora de Cuiabá, quando estive lá, ela tinha um relato maravilhoso e contou que o filho estava na UTI, dirigindo a moto, sofreu um acidente, já estava 8 dias na UTI, em estado de coma. Mas ela lembrou, meu Deus, eu sou Seitonei, preciso praticar. Ela estava na cozinha, largou as coisas na cozinha, foi lá na sala onde estava o marido, se ajoelhou aos pés dele, ele estava assistindo televisão, se ajoelhou e falou, me perdoe, minhas falhas, me perdoe. Me perdoe. Aí o marido se levantou, se ajoelhou e abraçou a esposa, falou, me perdoe, eu também peço perdão para você, eu também peço perdão. E os dois chorando, pedindo perdão, mutuamente. A reconciliação mútua. E o resultado aconteceu no mesmo dia. O filho que estava na UTI, ele saiu do estado de coma naquele dia, naquele momento que os pais estavam se reconciliando. O temperamento dele era difícil, mas ele tinha algumas partes boas também, com certeza. Deveria ter, porque senão, por que você casou com ele? Deveria ter qualidades. Então, vendo as qualidades dele, agradeça. Se quiser colocar 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho, 1 quilo de... uma coisa pequena e passe grão por grão, agradecendo o seu ex-marido, a ponto de sentir realmente uma gratidão. E veja que tudo isso começa a melhorar em todos os sentidos. Lembrando os pontos positivos, agradeça centenas, 1 hora por dia que seja, pelo menos. Leia lições para o cotidiano, isso é muito importante. Cristo disse, amai os vossos inimigos. E o relato do livro, que está no livro Iluminando Seu Caminho, relato da pretora Mabel, que estava com câncer na tireoide, veja como que ela praticou. Okay? Então não deixe de ler a Suta para os antepassados diariamente, sem falta. Pratique
pratique a meditação Shinsokan, vida nova, é importante renovar, vida nova, ano novo, é importante renovar. Não adianta começar o ano novo com os velhos costumes, velhos hábitos que não trouxeram resultado nenhum. Então mude. Se estava insatisfeito, estava reclamando, comece a agradecer. Se criticava, para de criticar as pessoas, agradeça, veja o lado bom das pessoas. Pratique a meditação Shinsokan e com os olhos da mente, com os olhos espirituais, contemple a natureza divina, a vida perfeita que se aloja na sua filha. Contemple e acredite. É assim que Cristo curava. Quando Cristo viu Lázaro, o Lázaro estava morto há 4 dias. Ele não ficou olhando para o corpo de Lázaro. Ele falou para a vida de Lázaro, a vida perfeita, eterna e indestrutível de Lázaro. Ele falou, Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro voltou para a vida, não é? Voltou para a vida. É isso que tem que ser feito, tá bom? Feminino, segunda pergunta. Feminina, 63 anos, viúva. Tenho problema de gases há muito tempo. Tudo que consumo cria gases no estômago e no intestino. Meu filho de 24 anos, desde os seus 15 anos, gosta de bebida alcoólica, principalmente das destiladas. Faço suta para os antepassados todos os dias. Tive uma tia por parte do pai que era alcoólatra. Ela faleceu em 2007. Gostaria de saber como posso ajudar meu filho a não beber. Então, primeiro passo. Ouça o CD Poder da Oração. Se não tiver aparelho, então adquira o livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. É o último livro que eu escrevi. Eu não ganho nenhum centavo. Quando eu falo do meu livro, há pessoas que podem estar pensando em interesse próprio. Não tenho o mínimo interesse porque não ganho nenhum centavo. Todos os direitos autorais foram cedidos a Seichonoye. E pratique o capítulo 1 do que está nesse livro. E faça como fez aquela senhora que repetiu 5.000 vezes por dia pensando no filho. Você é filho de Deus amável e harmonioso. Durante 20 anos, que o filho dela era alcoólatra há 20 anos, durante 20 anos ela ficou pensando, ele é alcoólatra, ele é alcoólatra, ele é alcoólatra. Mas quando ela parou de pensar que ele é alcoólatra, para pensar, você é filho de Deus amável e harmonioso, deixou de ver o filho como alcoólatra para ver o filho como filho de Deus. Repetiu 5.000 vezes por dia. No início ela achou muito exagerado repetir 5.000 vezes por dia. Falei, a senhora repetiu 20 anos que ele é viciado, que ele é viciado, que ele é viciado. Agora, repita 5.000 vezes por dia, você é filho de Deus, para não ter tempo de pensar que ele é alcoólatra, para para contemplar, acreditar na natureza divina. O resultado é que no quarto dia ele largou o vício, aquele vício de 20 anos, ele largou no quarto dia. Okay? Não somente ele, tem muitos outros casos, vícios de drogas e outras coisas a mais. As pessoas se curaram quando a mãe ou o cônjuge passou a contemplar a natureza divina e passou a afirmar, acreditar na natureza divina. Bom? E para essa tia que era viciada, leia a Sutra Sagrada durante 21 dias ou 49 dias, especialmente para ela. Sobre gases, Frank Caprio, médico, psiquiatra, psicanalista, já falecido também, ele escreveu que são reações a coisas desagradáveis. A pessoa então reage às coisas desagradáveis e fica mal-humorada, reclamando, lamentando. Então, precisa substituir isso por gratidão, agradecer. Aí alguém pode perguntar, agradecer coisa ruim? Não, substituir o sentimento de insatisfação, substituir o sentimento de bronca, de raiva, por sentimento de muito obrigado, de graças. Obrigado é para desenvolver o sentimento de gratidão. Gratidão, graças. Muitas graças começam a aparecer quando a pessoa passa a ter mais gratidão pelas coisas. Por isso que Cristo dizia, Pai, graças te dou. Quando ele dizia graças te dou, em linguagem atual significa, Pai, eu te agradeço. Agradece, né? Agradecer, tem muitos motivos para agradecer. O fato de estar aqui num país maravilhoso, num país que não está passando fome, que não tem guerra, que tudo é maravilhoso, a água do Brasil é maravilhosa, é boa. Eu conheço 24 países, e muitos países o problema da água é muito sério, como é em Lima, como na capital do Peru, como na capital do México, que a água não tem água mineral como nós temos aqui no Brasil, né? Lá no interior, na região sul do México tem, em outras províncias do Peru também tem, mas na capital não tem. Então,
em vez de reclamar do filho, agradeça, porque ele faz companhia, tá bom? E aprenda a praticar meditação Shinsokan todos os dias. E antes da meditação, leia uma oração da verdade e orações. Outra coisa, você está lendo a Sutta para os Antepassados todos os dias, sem falta? Leia todos os dias. Pergunta número 3, feminino, 52 anos, divorciada. Eu, minhas irmãs e meus irmãos, não temos motivação na vida, não temos vontade de sair de casa, de ficar em contato com as pessoas. Uma irmã foi pensada em abortar. Tem abortos na família, não são da minha mãe, eram dos meus pais. Tem oratório, fiquei com as tabuletas da minha mãe, ela fez a tabuleta dos anjinhos. Meus pais são falecidos. Faço oração, registros espirituais. Agora, é importante que faça todos os dias, não de vez em quando, ok? E da melhor maneira possível, com a maior alegria, com a maior gratidão possível. Por esse motivo que não somente é a Sutra Sagrada, mas é até bom que acrescente uma oração da verdade e orações, ou então melhor ainda se lê cada dia umas 5, 6 páginas do livro A Humanidade Isenta do Pecado, porque os antepassados não tiveram oportunidade de conhecer esse livro maravilhoso. Okay? Então, para ser feliz, é preciso fazer o outro feliz. O outro que eu estou dizendo são os seus superiores, que são os antepassados. Leia duas sutras por dia, chuva de néctar da verdade de manhã e palavras do anjo à noite. Outro detalhe, ainda há coisas desagradáveis a serem eliminadas, a serem purificadas do casamento com relação ao seu cônjuge, ex-cônjuge. Purifique-se praticando o agradecimento e oração do perdão, as duas coisas. Oração do perdão às 30, 40 vezes por dia e o agradecimento, essas duas práticas pode fazer enquanto anda, enquanto dirige. E outro detalhe fundamental, viva o agora, não viva o passado, não fique ruminando, né? Não fique trazendo o passado para o presente, e se ele já te trouxe sofrimento, para que vai trazer sofrimento todos os dias novamente? Bastou já o sofrimento que você passou. Então, agora, agradeça, harmonize-se, que a melhor coisa é viver a harmonia. Tá? Exatamente o que está na revelação divina. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Aí realmente vai manifestar Deus na sua vida. Leia o livro Vivendo e Amando e veja como é a vida daquela senhora que sofreu muito, mas ela não reclamava de nada. E leia o livro Amor Supera o Castigo, que é a vida do Stardelli, que foi um prisioneiro, temido até pelos policiais. E quando sonhou com Cristo, quando ele viu Cristo nos sonhos, ele despertou. Aquele homem que era um bandido temido por todos, passou a ser um santo homem e passou a dedicar a salvar as pessoas. Quarta pergunta, feminino. Minha mãe sempre se colocou diante da vida como uma pessoa doente. Levei para o seminário, ela mostrou quanto linda e maravilhosa é verdadeiramente a Seichonoye. Mas saindo da academia, tudo voltou. Passa o dia e a noite tomando remédio para dormir. Como eu posso ajudá-la a vencer esse vício? Praticando mais. Ela começou a entender, mas não exercitou. Não exercitou. E por isso que é importante que vá mais vezes na academia, ou então comece a assistir às reuniões na associação local, leve para a AEL, a associação local, e participar da Seichonoye. Então uma vez só, 2 vezes, não é suficiente para a pessoa gravar, registrar no subconsciente. Então, é importante mais vezes para poder melhorar de vez. Então, o caminho é esse. Por isso, levar para participar das reuniões, ler os livros, assistir às palestras pelo YouTube. Tem muitas palestras no YouTube da Seichonoye. Coloque para que ela possa assistir pelo menos 3, 4 por dia, né? Então, os livros, é bom que ela leia os livros da Seichonoye, os livros como eu tenho aqui o Convite à Felicidade, né? Então, ela começa a ler e vai começar a entender. Aqui diz, ó, caiu na página 34 por acaso. O temperamento e o destino podem ser mudados. A mente é a força que produz os atos, o meio ambiente e o destino do ser humano. A mente é a força que produz os atos, o meio ambiente e o destino do ser humano. Porém, é erro pensar que a mente esteja apenas no consciente. O consciente é apenas a parte da nossa mente, aquela parte da superfície, que é o 5% que corresponde ao cérebro. Mas 95% corresponde ao subconsciente. Por isso que a sua mãe começou a
gostou do seminário, mas era só, ainda estava na ponta do iceberg. Precisa praticar mais para que preencha todo o subconsciente. Então, este não aparece na superfície, subconsciente, não aparece na superfície, mas dirige por dentro com as mãos invisíveis, com a força oculta a todos os nossos atos. Esse fato está bem explicado no livro que ele cita aqui em japonês, que ainda não foi traduzido. As ideias e os sentimentos gravados no subconsciente é que dirigem do mundo do inconsciente o destino do homem, aquilo que vem do inconsciente. Por isso que ela voltou toda a situação, porque ainda tem coisas para serem purificadas no inconsciente dela. Por esse fato que é lendo os livros todos os dias, cada dia que seja um trecho, que ela abra uma página, por exemplo, aqui, abri aqui na página 69. Quando se sentir aborrecido, quando a vida se torna enfadonha e o espírito melancólico, não deixe se afogar nesse enfado e melancolia. É necessário descobrir um novo interesse e voltar a mente para esse lado. É necessário ler bons livros educativos que deem bom incentivo ao espírito. De qualquer forma, é importante tornar alegre a mente. Se perceber que alguma parte do corpo está doente, apele para Deus, chame Deus, feche os olhos e mentalize: ó Deus que habita o meu interior, perdoe-me se houver alguma coisa errada na minha mente e cure-se através do poder curativo natural que existe no seu interior, agradecendo. Okay? Então, continuando, tem mais perguntas. Então, diga para ela: mãe, vamos praticar agradecimento 1 hora por dia? Vamos? A senhora pratica 1 hora, eu também pratico 1 hora. Agradeça o fato de poder andar, o fato de poder respirar, o fato de poder enxergar, o fato de poder ouvir, o fato de ter uma casa. Agradeça. Então, ela vai encontrar muitos motivos para agradecer. Pergunta número 5. Feminino, 34 anos, casado. Meu filho de 3 anos fala no máximo 5 palavras e foi diagnosticado transtorno de espectro autista. Ele é uma criança muito feliz, esperto, muito expressivo, mas tem dificuldade para se comunicar. Gostaria de uma orientação para que o meu filhinho se desenvolva perfeitamente e fale e manifeste a imagem verdadeira do Filho de Deus perfeito. Diariamente leia na cabeceira dele, todos os dias sem falta, a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, tendo em mente a vida perfeita dele, Deus, a vida perfeita dele se manifestando, o Deus interior dele se manifestando. Tenha em mente, acredite, a vida de Deus está se manifestando, ok? E o que eu falei algumas aulas anteriores sobre aquele senhor cujo relato está no livro Filosofia da Verdade de Guilherme Milagres, volume 2, de um senhor lá de Saitama, no Japão, província de Saitama. O neto nasceu sem olhos, tinha ouvido, a orelha, nariz, boca, mas o olho, no lugar do olho, era reto, plano. E o médico falou: não tem jeito, vai ter que esperar 25 anos para poder fazer uma cirurgia, não pode fazer agora, porque agora está na fase inicial. Aí o pai fazendo o corte não tem condições, porque vai ficar uma cicatriz e tudo isso explicou detalhadamente o que podia acontecer. Mas o avô, todos os dias, se ajoelhava na cabeceira dele, ficava sentado, ajoelhado na cabeceira dele, do neto, contemplando meia hora por dia a natureza divina, acreditando na natureza divina que se alojava no neto. Todos os dias, contemplando, orando, acreditando no Deus interior se manifestando, na natureza divina, na vida perfeita do neto se manifestando. E aí começou a aparecer uma salinha, começou a aparecer o globo ocular, aí ele passou, aí o olho abriu, ele começou a ver. Com 4 anos de idade, 3 anos de idade, ele estava brincando com as crianças, normalmente com os 2 olhos perfeitos, porque teve alguém que acreditou na natureza divina, né? Cristo acreditava na vida perfeita de cada um, daquela pessoa daquele rapaz que era cego, das pessoas que eram leprosas, acreditar. Então acredite na vida dele e leia a Sutra Sagrada da cabeceira dele. Sobre o autismo, se houve um aborto na família, do seu pai ou do seu esposo, no caso, quando solteiro, então é importante que pratique o que está no livro Pela Paz dos Anjinhos. E não fique apreensiva, porque a apreensão prejudica tudo. Então, sobre Einstein, por exemplo, dizem que ele começou a falar aos 4 anos de idade. Eu mesmo, com 2 anos e meio, não falava nada ainda, não sabia falar. Minha mãe falava: até os 2 anos e pouco você não falava nada. Então é normal. Eu tenho um netinho muito inteligente que começou a falar com quase 4 anos de idade.
e fala hoje tudo maravilhosamente, muito inteligente. Mas até os 3 anos e pouco não falava nada também. Então, acredito que já está falando e leia a sutra na cabeceira dele. Pergunta número 6. Feminino, 34 anos, casada. Meu marido tem 35 anos, foi adotado aos 4 anos de idade, não teve contato com a mãe biológica, somente com os pais, alguns encontros. Sabemos que ela faleceu com diversas doenças, uma delas HIV e cirrose. Coincidentemente, meu pai também faleceu da mesma doença, cirrose, um pai muito amoroso. O que podemos fazer para ajudar nossos antepassados? É orar, ler a sutra diariamente para os antepassados. E como o seu pai faleceu de cirrose, é até bom que leia uma oração, faça uma oração especial, um presente para o papai, fazendo uma oração durante 21 dias, todos os dias no mesmo horário, exclusivamente para o seu pai. E outro horário para todos os antepassados, seus e antepassados do seu esposo, antepassados para o pai do papai, da mamãe, do sogro e da sogra, todos os dias sem falta. E leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E nos finados, não deixe de visitar o jazigo deles. Dia dos pais e das mães, ou seja, 2 ou 3 vezes por ano, não precisa ser todo dia, mas 2 ou 3 vezes por ano, visitar os jazigos deles, providenciar a limpeza e levar flores. E seria até bom que o seu esposo procurasse descobrir onde foi enterrada a mãe biológica dele. E faça um registro espiritual, providencie registros espirituais para todas as pessoas, por exemplo, para a mãe biológica, né? E para o seu pai, para os seus tios, avós. A missa mais barata do mundo, porque um registro espiritual custa 4 a 5 reais, 4 reais, se não me engano. E um registro espiritual, a pessoa que foi inscrita lá, no caso, a mãe biológica do marido, ela vai receber 5 missas por dia, 1.285 missas por ano, 1.285. Por isso que não sai nem 20 centavos cada missa. Nenhuma igreja faz uma missa tão barata assim. Mas o importante é que as pessoas começam a entender, compreender e ajuda muito, muito a família, porque a base são os antepassados. 7ª pergunta, masculino, 22 anos, solteiro. Nunca tive meu pai presente, já consegui perdoar. Sou formado, mas estou com muita dificuldade de estudar na OAB, muito desânimo. Quando eu vou estudar, nunca consigo a concentração e dificuldade na vida profissional. O que pode ser feito? Bom, você pensa que você perdoa seu pai, mas ainda falta perdoar muito. O inconsciente é muito vasto, muito vasto. Uma vez falei para um rapaz que tinha o mesmo problema seu. Ele até trabalhava comigo, estava para ser dispensado, porque ele perdia muita concentração e errava muito. E na ocasião era um funcionário que mais cometia erros por causa da distração, por falta de concentração. Então o chefe dele falou que ia demitir. Eu falei, não demita antes dele falar comigo, fala com que ele vinha conversar comigo. Aí ele veio e eu falei o seguinte: você pensa que você já perdoou seu pai só porque o seu relato já foi publicado? Você pensa que você já perdoou seu pai, mas ainda não perdoou seu pai. Você ainda não perdoou. Ainda tem muita coisa que falta, que ainda está no seu inconsciente, que você não tem lembrança. Você estava na barriga da sua mãe. E eu falei para ele: sua mãe é solteira, não é? É. Seu pai era namorado da sua mãe? Ele falou, sim. Então, volte mentalmente para a barriga da sua mãe e pratique a oração do perdão para o seu pai. Você pode fazer igual que está no livro Educação do Renascimento, onde a mãe faz para o filho durante 9 meses. Mas, como o período é muito longo, faça de 9 dias, correspondendo cada dia um mês, mas faça concentradamente. E, então, mentalmente, volte para a barriga da sua mãe, pensando que dia é o mês tal, dia tal, e faça a oração do perdão para o seu pai. Para o seu pai, eu falei. No dia seguinte, pense, estou no segundo mês na barriga da mamãe, e mais 100 orações de perdão. Eu falei para fazer 100 por dia. No terceiro dia, mais novamente, terceiro mês. E assim ele foi fazendo. Quando ele terminou de praticar aquilo que eu falei, ele veio falar comigo com uma expressão, um rosto bem diferente. Ele disse, senhor, terceiro dia chorei muito, 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 muito. No 4º dia chorei um pouco, mas no terceiro dia eu chorava
não conseguia controlar o meu choro. No quinto dia já não chorei. Aí eu falei para ele, quando a sua mãe ficou grávida do seu pai, ele não quis casar com ela. Foi? Sim. Não foi no terceiro mês que a sua mãe brigou com seu pai porque ele não queria assumir a paternidade? Foi a última vez que discutiram? Foi. Então não foi por isso que no terceiro dia você chorou copiosamente, porque você presenciou tudo e ficou com muita mágoa do seu pai. Por isso que você chorou bastante. E daí para frente, esse rapaz se tornou um dos melhores funcionários, terminou a faculdade, fez MBA, pós-graduação, e hoje ele ocupa cargo de chefia. Então, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa e tem muitas coisas e outras bronquinhas mais que você tem do seu pai e que ainda não superou. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, agradeça ao papai 1 hora por dia, mas pratique mesmo o agradecimento, a ação de perdão, agradecimento. E quando você repetir, 1 mês, 2 meses praticando, você vai ver que você vai se sentir outra pessoa, você vai ter um poder de concentração fantástico, porque a cabeça é a parte superior do nosso corpo. Quando a pessoa tem mágoa do pai, ela reflete na cabeça. E por isso, agradeça. E você vai conseguir OAB e tudo isso por praticar decididamente, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Caros amigos do SNCast, muito obrigado. Aqui é o preletor Leonardo Bittencourt. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos chegando ao nosso último episódio do ano, mês de dezembro. O ano passou muito rápido e esse é o momento em que nós repensamos muita coisa. Olhamos para o nosso ano, o ano que passou, e vamos aí pensar, refletir e ver o que pode ser melhorado para o ano subsequente. Por isso, conforme eu já tinha mencionado num episódio anterior, nós escolhemos um tema muito especial e muito importante para essa época, que é como harmonizar as nossas relações. Se durante o ano, no seu trabalho, no seu âmbito familiar, com os seus amigos, ocorreram situações de desarmonia, de desavença, às vezes por questões políticas, foi um ano de eleição, os ânimos ficam acirrados, então esse é o momento de pensar nessas pessoas, nessa pessoa que você brigou, que você se desentendeu, trazer isso à tona agora e, com base no que o ensinamento da Seichonai nos traz, vamos tentar repensar, rever, melhorar, para então nos harmonizarmos, certo? Se precisar, pause esse áudio um pouquinho e pense nas suas relações. Com quem você se desentendeu? O que aconteceu de ruim? Traga isso agora e aí vamos trabalhar cada um dos pontos pensando nessas pessoas, certo? Porque se tivermos uma desarmonia, essa é a chance que temos de nos desenvolvermos cada vez mais. Não pense que isso foi somente algo negativo. Desse algo negativo que aconteceu, podemos arrancar algo positivo, desde que nós saibamos como fazer. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, certo? Primeiro ponto que é bastante importante. Nós temos que perceber que a harmonia é o nosso natural. É o natural do Filho de Deus. O mestre usa um exemplo que é peculiar, digamos assim. Um verme que mora nas fezes, ele fica querendo sair de lá? Mesmo sendo mal cheiroso, mesmo sendo sujo? Não. Por que ele não foge de lá? Porque aquele é o ambiente natural dele. Ele sabe que ali é o natural. Mas você, se está andando pela rua e inadvertidamente pisa num cocô de cachorro, você não quer imediatamente limpar o seu calçado? Sim, por quê? Porque nós entendemos intuitivamente que o estado de limpeza é o nosso natural, não o de sujeira. Ao contrário do verme, que o estado natural dele é na sujeira. Então, intuitivamente, por sabermos que o nosso estado natural é a limpeza, nós queremos nos limpar. Com a doença acontece da mesma forma. Cada vez que você adoece, tenho certeza, a primeira coisa que você pensa é: como é que eu faço para me curar? Porque nós sabemos intuitivamente que o nosso estado natural é de saúde. Se o nosso estado natural fosse de doença, quando você adoece, você diz: agora está tudo certo. Você diria, né? Agora está tudo certo. Mas não é o que acontece. Você quer se curar. Eu também quero me curar. Por quê? Porque somos filhos de Deus e sabemos que a saúde é o nosso natural.
E com a questão da harmonia, é da mesma forma. Quem é que sai de uma briga dizendo, nossa, que briga legal, que briga gostosa, quero repetir isso muitas vezes? Não. A pessoa sai se sentindo mal. Às vezes com uma dor de cabeça, às vezes com uma taquicardia, às vezes sentindo, suar frio. Por quê? Porque sabe intuitivamente que o estado de desarmonia não é o que deveria acontecer. Não é o natural. Portanto, ela quer imediatamente se harmonizar. Então, nós temos que partir desse pressuposto. O natural não é brigar. O natural é estar em harmonia com todas as pessoas. Por quê? Aí vem o nosso segundo ponto. Porque se nós entendermos errado, nós vamos buscar nos reconciliar com o que é falso. Nós temos um eu verdadeiro, perfeito, que reside dentro de nós. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas este eu manifestado nesse corpo carnal, ele é um eu falso e que muitas vezes se engana, se equivoca, erra. Nós não podemos buscar reconciliar com esse eu falso. Nós temos que buscar reconciliar com aquele eu verdadeiro, trazendo à tona o meu eu verdadeiro para se reconciliar com o eu verdadeiro do outro. Como é que é essa questão de se reconciliar com o falso? Ora, é aquela pessoa que quer se reconciliar, mas que pensa a todo instante. Olha, brigas são naturais num casal depois de um determinado tempo. É natural que um casamento tenha discussões. É natural que eu brigue com os meus pais, porque eles são de uma geração diferente, eles pensam diferente de mim. É natural que a gente brigue de vez em quando. Então a pessoa que pensa assim, ela busca se harmonizar suportando a situação. Mas como ela está mantendo isso na mente, a ideia de que briga é natural, como ela mantém isso na mente, isso passa a se manifestar mais e cada vez mais, de acordo com a lei mental. Tudo aquilo que eu mantenho na minha mente se manifesta ainda com mais intensidade. Por isso que consta na revelação divina da grande harmonia, que a reconciliação verdadeira não é obtida pela tolerância, não é tolerar o outro, nem pela condescendência mútua, ou seja, ficar condescendente com o outro. Tá tudo bem, ele lá, eu aqui, à distância. Não. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco a agradecer. Então, nós não queremos tolerar ser condescendente com o aspecto falso do outro, nem com o meu próprio aspecto falso. Nós queremos reconciliar com o verdadeiro e não com o falso, certo? Terceiro ponto. Na moral convencional, no que a gente vê por aí no mundo afora, quando acontece algo errado, as pessoas querem pegar esse algo errado e corrigir, como se fosse uma mudança de fora para dentro. A Seichonoye pensa exatamente o oposto. A mudança tem que se dar de dentro para fora. Então, para se harmonizar, não adianta pegar o aspecto falso e querer limpar ele, querer se harmonizar com ele. É preciso buscar o aspecto verdadeiro, de dentro para fora. Como é que isso funciona? Eu vou contar uma pequena história que se passou comigo e vai ficar bem claro de entender. Uma vez, no meu local de trabalho, já há muitos anos isso, eu estava numa situação onde eu estava vendo uma pessoa do meu convívio de trabalho agindo errado com todas as demais que estavam ao redor dela. Eu vi que aquilo estava errado, mas eu falei, quer saber? Não está me afetando, deixa lá, não posso me meter com essas questões. Mas a situação tanto se repetiu, que uma hora, como líder da Seichonoye, eu falei, não posso mais ficar calado. Eu preciso ir lá auxiliar essa pessoa. Percebam que a minha intenção foi sincera. Mas, quando eu cheguei para conversar, o que eu tinha na minha cabeça? Eu pensei, ela está errada e eu preciso mostrar onde ela está errada. Então nós tivemos uma conversa muito sincera, mas muito dura, onde eu apontei com sinceridade, olha, você está errando aqui, por isso e por isso. No primeiro momento a pessoa foi resistente, mas eu estava com bons argumentos, argumentei e ela percebeu que ela estava absolutamente equivocada. Então ela olhou para mim e falou, é verdade, você está certo, eu vou mudar. E de fato, no outro dia eu já percebi uma total mudança dela em relação aos outros colegas de trabalho. Sabe quanto tempo durou essa mudança? 1 semana. E depois de 1 semana, ela voltou a errar em tudo aquilo que ela já errava. E aí eu parei, pensei, refleti e disse assim, poxa, mas eu estava certo. Eu sei que ele estava agindo errado. Por que eu não consegui auxiliar aquela pessoa?
Pense um pouquinho comigo. Ora, não é claro para você já? Porque eu cheguei de fora e disse, ele está errado, ele está equivocado, ele é mau, ele é feio, ele é isso, ele é aquilo. E eu vou corrigi-lo. Então, eu estava partindo e tentando me reconciliar com o falso, pela moral convencional. Ver o mal e corrigir o mal, por fora. Eu não estava olhando para ele e dizendo assim, eis ali um filho de Deus, perfeito, que talvez não esteja sabendo como agir corretamente, mas ele é filho de Deus. E buscar exteriorizar, extrair de dentro dele o eu verdadeiro. Visualizar o eu verdadeiro daquela pessoa e trazê-lo à tona. Eu não estava fazendo isso. Então eu estava agindo de uma forma convencional. E por mais que eu estivesse certo nas minhas colocações, nas minhas argumentações, percebam, não fez diferença nenhuma. Porque é aquela mudança que parece só uma maquiagem, é por fora. Não causou uma revolução profunda dentro daquela pessoa. Certo? Então, aqui vai uma dica de ouro, que é o seguinte. Quando nós nos deparamos com uma situação assim, quando nós nos deparamos com uma situação de desarmonia, não interessa quem está certo e quem está errado. Não interessa. Nós precisamos resolver. Então, fenomenicamente falando, não interessa. Ah, eu tenho razão ou tenho razão. Não interessa. O que nós precisamos fazer nesse momento é separar a pessoa da ação. A pessoa do ato equivocado. Porque aí eu posso olhar e dizer assim, ele é um filho de Deus. E percebam, aí eu estou reverenciando o que é verdadeiro. Buscando o que é verdadeiro. Para trazer à tona. E aí ao dizer, ele é filho de Deus, e por ser filho de Deus, eu percebo que o ato que ele criou, que ele fez, o que ele praticou, está equivocado. Percebam que eu fiz a separação? Ali está um filho de Deus. Perfeito, maravilhoso. Mas talvez as ações dele não estejam condizentes com essa perfeição. Então, eu parti do pressuposto certo, do pressuposto do Filho de Deus. Porque aí quando eu parto do pressuposto do Filho de Deus e reverencio isso, isso vem à tona e me permite dizer, como eu sei que ele é Filho de Deus, eu sei que o ato está errado. Porque se eu partisse do pressuposto de que ele é uma pessoa má, ruim, errada, vingativa, rancorosa, se eu partisse desse pressuposto, não há o que fazer. Porque se ele é uma pessoa vingativa, rancorosa, má, ele é assim, não tem como melhorar, não tem como fazer nada. Então, percebam, é preciso fazer essa separação e dizer, não, eis ali um filho de Deus, perfeito, maravilhoso. Pode não estar manifestando nada disso, não interessa. Mas o ato que ele fez está equivocado. Imaginem a seguinte situação. Um filho chega em casa com um boletim com uma nota baixa. Se o seu pai ou a sua mãe olha para aquela nota baixa e diz, você é burro, você tem que se esforçar mais, todo o esforço que esse menino ou essa menina, esse filho ou essa filha for fazer, já está embasado no fato de que ele é burro. Então, se ele é burro, o esforço pouco ou nada adiantará. Porque o pressuposto está errado. Então, a forma de agir do pai tem que ser diferente. A forma de agir da mãe tem que ser diferente. Tem que ser olhar assim, dizer, não, calma lá. Você é filho de Deus. Você tem capacidade. Você tem inteligência. E essa nota não condiz com a sua capacidade, com a sua inteligência. Essa nota só reflete que você se esforçou pouco. E porque você se esforçou pouco, você manifestou pouca capacidade. E por isso a nota veio baixa. Para a próxima prova, eu tenho certeza que você vai manifestar o que você é, vai usar mais da sua inteligência e vai tirar uma nota melhor. Percebam que faz toda a diferença. Eu não estou partindo do pressuposto de que ele é burro, eu estou partindo do pressuposto de que ele é filho de Deus. Portanto, o esforço tem de onde extrair algo, porque a minha base é o Filho de Deus. A minha base é o Filho de Deus. Eu posso dali extrair a capacidade. Se a minha base fosse um filho burro, não tem de onde extrair nada. Não tem esforço que possa dar certo. Ok? Então, essa é a diferença da moral convencional para a moral da Seichonei. Nós temos que partir do que é verdadeiro. Não corrigir por fora. Mudar de dentro para fora. Olhar para o Filho de Deus e dizer, está ali um Filho de Deus. Ah, mas está errado, está fazendo um monte de burrada. Não interessa. Ele é Filho de Deus. Ah, mas o ato está errado. Sim, o ato está equivocado. Mas por reverenciar o Filho de Deus, eu vou conseguir auxiliar
com que o próximo ato seja certo, com que ele consiga corrigir o ato errado, ok? Não é se colocar numa posição de superioridade, porque nós também erramos. E ao nós percebemos os nossos próprios erros, nós temos que agir da mesma forma. Nós temos que olhar para nós mesmos e dizer: eis aqui um filho de Deus. Eu errei, sim, o ato estava equivocado, mas porque eu sei que sou filho de Deus e tenho capacidade, eu sei que eu vou conseguir corrigir aquele ato equivocado. Certo? Tranquilo? Último ponto. Para que nós possamos fazer todo esse processo que eu vim conversando até agora, ou seja, para que nós possamos auxiliar as outras pessoas, é preciso que nós consigamos melhorar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Como assim melhorar a nós mesmos? Ora, que nós consigamos melhorar a nossa capacidade intuitiva de ver o Filho de Deus no outro, de olhar para o outro e ver um Filho de Deus, para além da aparência, para além de esquerda-direita, para além de isso ou aquilo, para além de todas as formas, eis ali um Filho de Deus, ok? Trouxe aqui um trechinho bem curto da Verdade da Vida, volume 14, onde o mestre diz o seguinte, mestre Masaharu Taniguchi: uma vida verdadeiramente religiosa consiste em descobrir intuitivamente que por detrás do aspecto aparente de cada criatura existe a imagem verdadeira perfeita. Crer nessa imagem verdadeira perfeita, reverenciá-la, respeitá-la e admirá-la, e manifestar isso em palavras e atitudes. Quando vivemos desse modo, as pessoas ao nosso redor, os nossos familiares, enfim, todos aqueles com quem lidamos, passam a se manifestar como pessoas bondosas e nós próprios também passamos a manifestar a nossa imagem verdadeira, tornando-nos pessoas bondosas. Ok? Então perceba, o que é uma vida religiosa de verdade? É despertar ou desenvolver a capacidade de descobrir intuitivamente, por detrás do aspecto aparente, do aspecto falso, do aspecto imperfeito, a imagem verdadeira de todas as pessoas. Seja a minha imagem verdadeira, seja a imagem verdadeira do outro. Quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos harmonizar qualquer relação. Manter boas relações com todas as pessoas, independente de qualquer posição diferente que ela tenha em relação a você. Política, de futebol, religiosa, tanto faz. Não interessa mais nada disso, porque eu não estou harmonizado com o aspecto externo. Eu estou profundamente harmonizado com o aspecto verdadeiro. É o meu eu, filho de Deus, harmonizado com o eu, filho de Deus da outra pessoa, que faz manifestar uma relação harmoniosa. Na prática, como é que eu consigo isso? Primeira dica do dia: leitura da Verdade da Vida, volume 14. Tem aqui um capítulo específico sobre o princípio básico da harmonização. Verdade da Vida, volume 14 é sensacional. Aliás, esse trecho que eu li está na página 122. Segunda dica: faça a oração do perdão. Para se harmonizar com as pessoas, a oração do perdão, que tem no livro Minhas Orações, ou também no livreto Shinsokan, é sensacional, é fundamental. Mas não basta fazer uma por dia, tá? Faça várias, faça 20, faça 30, faça 40, até manifestar o estado de recíproco agradecer. Lembre-se, não é ser tolerante, não é ser condescendente, não é, estamos harmonizados, ele lá, eu aqui, não quero nem ver na frente, mas estamos harmonizados. Não, isso não é harmonia. A harmonia é o recíproco agradecer. Então faça essa oração até sentir gratidão por essa pessoa, por essa situação que ela te fez passar, porque através dessa situação de desarmonia, você manifestou um pouco mais o seu eu, filho de Deus. Por fim, se a coisa está muito pesada mesmo, olha, foi uma briga muito feia, realmente a gente se desarmonizou violentamente, então eu te aconselho que você procure um núcleo da Seichonoye ou um seminário numa das nossas academias de treinamento espiritual e faça a prática da purificação da mente, porque através dessa prática você consegue eliminar qualquer coisa negativa. Ok? Então, leitura da Verdade da Vida, volume 14, oração do perdão e prática da purificação da mente. Com isso, eu tenho certeza que você vai harmonizar todas as suas relações, vai ser uma pessoa que vai viver em harmonia com todo mundo, aquela pessoa benquista, que todo mundo fica feliz quando chega. Esse vai ser você, esse já é você, só falta manifestar. Espero que tenha sido um ano
produtivo, de muitos aprendizados. Agradeço imensamente vocês todos que nos acompanharam até aqui e no ano que vem estaremos de volta aí com outros episódios, outros podcasts, outros orientadores também. Agradeço imensamente também essa oportunidade. Muito obrigado a todos, um excelente Natal e um ano novo maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Transmitir saber, instruir, dar cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da personalidade. Esse é o significado de educar. E o educar acompanha as evoluções humanas e tecnológicas ano após ano, mesmo com tamanhos desafios e dúvidas pelos quais todos passam. Poder e saber integrar a todos é trabalhoso, porém gratificante, inspirador e empoderador para educandos e educadores. Todos esses desafios não foram somente nesses últimos anos, é algo constante e que a Seichonoye há 40 anos convida você, educador, pai, mãe, a mergulhar na educação que extrai o melhor do ser humano, a sua hereditariedade divina. Através do Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, que acontece sempre no início do ano e que em 2023 retoma sua modalidade presencial. Venha celebrar 4 décadas de muito amor, dedicação e gratidão à educação da vida. Venha aquecer o seu coração para um novo ano de conquistas e transformações, seja em sala de aula, no lar ou em qualquer momento da vida. Dias 11 a 15 de janeiro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. 40º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores da Seichonoye do Brasil. Educação da Vida promove a educação integral? Realize sua reserva e inscrição. Acesse sni.org.br/Seminário Educadores. E atenção para uma super novidade! Em paralelo ao nosso evento, acontecerá o Seminário de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho para Juvenis de 11 a 14 anos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2253 ou através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Muito obrigada! Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website.
Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!